Oi, alunos! Eu sou a Vitória Gabriele. Se vocês assistiram a parte 1 de ondulatória, venham aqui assistir a parte 2, falando sobre ondas e os seus fenômenos. Aqui falando sobre os conteúdos que vamos tratar na aula de hoje, que vamos falar sobre a reflexão e os seus conceitos e características ali envolvidos, sobre a refração, sobre a difração, e eu vou dar um exemplinho rapidinho sobre como esses fenômenos estão envolvidos dentro da ondulatória. Partindo para o primeiro fenômeno que a gente tem aqui, que é o fenômeno de reflexão, esse é um fenômeno muito importante dentro da ondulatória. Ele ocorre quando uma onda ou pulso incide sobre um obstáculo e retorna para o meio que está incidindo aquela propagação. Então aqui eu coloquei um gifzinho para vocês de como mais ou menos esse fenômeno ocorre. Aqui, ó, a ondazinha vem aqui, ela bate e ela vai ser refletida. Então a gente tem ali o fenômeno de reflexão. E aqui eu trouxe para vocês algumas características que estão envolvidas dentro desse fenômeno. Para acontecer esse fenômeno, a onda refletida ela manterá a sua velocidade, frequência e comprimento de onda iguais com os da onda que a gente incide. Então, quando a gente tem essa primeira característica aqui, essa onda vai ser exatamente igual a essa daqui. É exatamente isso que essa primeira propriedade diz pra gente. E quando a gente tem a segunda característica aqui, ele fala que o raio de luz refletido e o raio de luz incidente, como também a reta normal até as superfícies, são coplanares. O que isso significa? Significa que todos esses raios de luz que estão ali envolvidos, eles vão estar presentes no mesmo plano. E a terceira característica aqui que eu trouxe para vocês é que o ângulo de reflexão, que a gente representa pela letrinha R, é sempre igual ao ângulo de incidência, que a gente representa pela letrinha I. E aqui eu coloquei um desenhozinho para vocês de como esse fenômeno ocorre. Aqui a gente tem o raio de luz incidindo sobre essa superfície, que aqui no caso do nosso exemplo é o espelho. E aí a gente tem aqui uma retazinha normal que se forma. E aí a gente tem uma formação de ângulos. E esses dois ângulos eles vão ser exatamente iguais. E aí o meu raio de luz vai ser refletido com todas as propriedades que tem nesse daqui. E aí, partindo para outro fenômeno que ocorre dentro da ondulatória, é o fenômeno de refração. E essa imagem aqui é muito conhecida, né? A gente sempre vê, só que a gente não sabe qual fenômeno está ali envolvido. E hoje vocês vão saber que é a refração, que é um fenômeno que ocorre quando uma onda ou um pulso se propaga e se depara com a mudança do meio. Então a onda está ali se propagando e ao longo da propagação dela ocorre a mudança do meio que ela está ali. E aqui a gente também tem algumas características, como quando uma onda passa de um meio para o outro, a sua velocidade muda, devido às diferenças de propriedades dos meios que estão ali envolvidos, como densidade ou rigidez ali do meio. Já outra característica desse fenômeno é que cada meio tem um índice de refração característico. E esse índice de refração, a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, como é que se calcula ele, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que está ali envolvido. Já outra característica muito importante é que a refração causa mudança na direção da nossa onda. E essa mudança ela é descrita pela lei de Snell. E aí eu também vou trazer para vocês uma formulazinha bem básica dessa leizinha aqui pra gente. Aqui, ó. Coloquei aqui para vocês as fórmulas da refração. Primeiro a gente trabalha com o índice de refração, que é justamente esse NM aqui, que é o índice de refração. Ele vai ser igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Como eu coloquei aqui para vocês um exemplozinho, aqui a gente tem um copo de água e um lápis aqui dentro. E vocês conseguem perceber que esse lápis, a gente tem ali um índice de refração diferente, porque nesse meio aqui é o ar, e quando a gente já tem aqui, a gente já entra dentro de outro meio, que é a água. Então tem aqui uma certa mudança no índice de refração dessa imagenzinha aqui. E quando a gente trabalha com a lei de Snell, que eu mostrei aqui para vocês, né, que ela causa mudança na direção da onda, ela vai ser essa formulazinha aqui, que fala que o índice de refração do meio, 1, vezes o seno do ângulo de incidência,
vai ser exatamente igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno refratado. Então, a gente tem aqui essa relaçãozinha para a gente conseguir calcular exatamente quanto é que vai ser esse índice de refração que a gente tem nesse fenômeno, que é muito importante dentro da ondulatória. Já passando para o nosso terceiro fenômeno, que também é muito importante, é a difração. A difração é um fenômeno que ocorre quando as ondas possuem a capacidade de contornar obstáculos. Ou seja, eu coloquei aqui para vocês um gifzinho. Aqui a gente tem a nossa onda, né, normalzinha, e aqui na frente dela a gente tem dois obstáculos. E o que a onda faz quando ela vê esses obstáculos? Ocorre o fenômeno de difração, que ela contorna esses obstáculos e gera outro formato ali para a nossa onda, como vocês conseguem ver aqui no nosso GIF. E essa difração, ela também vai ter suas características próprias. Para que ocorra uma difração, é necessário que o tamanho da fenda ou obstáculo seja comparável ou compatível com o comprimento da onda que a gente está ali trabalhando. Então, esse obstáculo aqui que a gente viu, ele tem que ser compatível com o comprimento da onda que a gente está ali trabalhando. Outra característica também é porque as ondas sonoras são os tipos de ondas nos quais a difração pode ser mais facilmente observada. Então, quando a gente tem uma onda mecânica, que é justamente uma onda sonora, essas ondas elas podem ser muito mais fáceis de observar nesse fenômeno do que outros tipos de onda, que é justamente a terceira característica que a gente tem aqui. Ondas eletromagnéticas, a difração raramente ocorre ou dificilmente é percebida. Então, é muito mais difícil ocorrer esse fenômeno em ondas eletromagnéticas. E aqui eu trouxe para vocês também uma imagenzinha de como esse fenômeno ocorre. Aqui a gente tem uma lanternazinha, né? Aqui a gente tem essa onda se propagando e bem aqui no meio tem dois obstáculos. E quando a onda se depara com esse obstáculo, ela vai mudar o seu formato e mudar a forma com que ela está se propagando. Justamente a característica do fenômeno de difração. E aqui a gente vê como é que ela fica agora após ter contornado esse obstáculo. E aí, para a gente conseguir colocar tudo isso na mente e ter noção que a gente de verdade sobre esse fenômeno, eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês. Um exemplozinho bem importante aqui de um vestibular de 2016, que é, aqui eu vou ler o enunciado para vocês. Em relação às características e propriedades das ondas sonoras. Então, aqui a gente já tem uma coisa importante, que ele está falando diretamente das ondas sonoras. Considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. A refração do som. Então, aqui a gente tem um fenômeno que a gente já estudou. A refração do som ocorre quando a onda sonora produzida em um meio passa para outro meio no qual sua velocidade é diferente. Se a gente voltar lá para o nosso slidezinho de refração, a gente vê que é exatamente isso que ocorre quando uma onda passa de um meio para outro e a sua velocidade muda. Então, essa primeira afirmativa está corretíssima e a gente já pode colocar ela como verdadeira. Já que a gente, na segunda afirmação, a difração do som, aqui a gente já tem outro fenômeno que a gente também acabou de estudar. A difração do som possibilita que as ondas sonoras contornem obstáculos. Se a gente voltar aqui no nosso slidezinho de difração, a gente vê que a difração é um fenômeno que tem a capacidade de contornar obstáculos a partir das ondas. Então, essa segunda afirmativa, ela também é verdadeira. Já passando para a nossa terceira afirmativa, que diz: a frequência do som permanece a mesma, modificando-se apenas o comprimento da onda. Se a gente prestar atenção, essa é uma característica referente à refração. Então, se a gente pegar essa frase aqui e completar com essa, vai ser exatamente a descrição perfeita do fenômeno de refração, que é quando uma onda sonora produzida em um meio passa para outro meio no qual sua velocidade é diferente, a frequência do som permanece a mesma, modificando apenas o comprimento de onda. Então, quando a gente vai aqui para as alternativas, vamos verificar. A alternativa A fala que apenas a 3 e a 1 estão corretas. Isso seria falso, já que a gente verificou que todas estão corretas.
Então, essa daqui a gente já não vai marcar. Letra B. Apenas a afirmativa 3 e a 2 estão corretas. Essa daqui a gente já sabe também que está errado, porque todas estão corretas. Letra C. Apenas as afirmativas 2 e a afirmativa 1 estão corretas, que a gente sabe também que está errada. Vamos para a letra D. As 3 afirmativas estão corretas e a afirmativa 3 completa a afirmativa 1. Olha que interessante, a gente finalmente chegou na nossa respostazinha certa, que é justamente isso que a gente estava trabalhando aqui durante essa aula. Vamos só ler a letra E para a gente ter certeza que a gente marcou a alternativa certa. As três afirmativas estão corretas e a afirmativa 3 completa a afirmativa 2. A gente vê que isso aqui está errado, porque na afirmativa 2 a gente trabalha com difração e na 3 a gente trabalha com refração. Então já está errado. E é isso. Muito obrigada pela aulinha. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Espero que estejam aproveitando para a física e respondendo todos os exercícios. É isso, muito obrigada.